Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre teve a atitude de um verdadeiro rei. Antes de começar, gostaria de pedir que quem não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreva agora. Entra lá no YouTube, se inscreva e ative o sininho. Quem está ouvindo pelo WhatsApp ou assistindo pelo Facebook, eu peço que quando terminarem a mensagem, entrem lá, visualizem a mensagem no YouTube, curta, compartilhe. Tá certo? E se inscreva no canal também, ative o sininho para quem não se inscreveu ainda. Tá? Quem estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de assistir pelo YouTube e já curtir o vídeo e compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho se vocês não fizeram isso ainda. Tá? Não se inscreveram, ativar o sininho. Senão é só para curtir e compartilhar. Tá certo? É importante para o canal ir para frente. Tá certo? Eu peço que você se inscreva no canal. É importantíssimo. Então, queridos irmãos, quem é essa pessoa que teve uma atitude de um verdadeiro rei? Jesus Cristo, né? Porque ele é o rei dos reis desde o início, né? Ele, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, criaram o mundo. Porém, quem era o rei do mundo? Era Jesus, né? Ele é que reinava, né? Na época de Adão e Eva, quem era o rei? Era Jesus. Depois, ele continuou reinando do céu, mesmo com muitos seres humanos já rebeldes, né? Como, por exemplo, o povo de Enoque, né? Que foi destruído pelo dilúvio. Mas aí ficou só Noé. Jesus Cristo continuava reinando através de Noé. Ele era o rei daquele povo. Depois veio novamente a queda do homem, né? E Jesus Cristo passou a reinar quando Israel toma as suas terras e viram um reino. E aí então o rei de Israel era Jesus Cristo. Quando o povo de Israel pede ao profeta Samuel um rei, eles estavam fazendo o que sem saber? Eles estavam impeachment, vamos dizer, estavam questionando o verdadeiro rei, né? Eles estavam trocando o rei Jesus Cristo por um rei humano, é isso que eles queriam fazer. E aí eles tiveram o rei, que foi Saul, que depois se distanciou de Deus, foi deposto, né? Ele não saiu do trono, mas Deus escolheu ainda com ele vivo um outro rei, que foi Davi. Aí Saul morreu, Davi assumiu o reino, né? E depois foi passando pro filho de Davi, Salomão, depois pro neto, depois pro bisneto, e assim foi indo até o último rei, que foi Zedequias. Na verdade foi Eliaquim o último rei, né? Porque Eliaquim era o rei e ele foi pego por Nabucodonosor, foi morto, né? E o sucessor dele, que seria o rei, Joaquim, né, o filho dele, pegou e foi foi levado cativo. Então ficaram sem rei. Aí Nabucodonosor colocou como governador, não como rei, Zedequias, né? O irmão de Eliaquim. Né? Acabou depois sendo morto, foi escolhido um outro né, morto pelo próprio Nabucodonosor, por traição, o próprio Nabucodonosor, né? E depois foi colocado um outro governador que foi morto pelo próprio povo lá, porque se rebelaram, muita coisa. Né? Houve uma confusão. Então, que a gente sabe que o último rei mesmo foi Eliaquim. Então, mas quem reina sobre o mundo é Cristo. Tanto que lá no sonho de Daniel, quando sonho de Nabucodonosor, inclusive, que Daniel decifra, né, tinha a estátua que tinha o reino, que era o reino de Nabucodonosor, que é a cabeça de ouro, depois o outro reino, Medo-Persa, que é a parte de prata, depois a parte da estátua de bronze era o rei grego, reino grego, depois a parte de ferro era o reino de Roma, né, os romanos, e aí no final tinha a parte de metade de ferro, metade de barro, que era o reino de Roma dividido pela Europa como é hoje em dia, né? Aí vem uma pedra e bate no pé da estátua e derruba a estátua. Quem é essa pedra? É o rei que ia ser o rei para sempre, como disse Daniel, que era Jesus Cristo.
Então ele é o rei dos reis. E ele teve uma atitude de rei de verdade. Por quê? O que os reis fazem, geralmente? Eles se separam do povo, né? Eles se sentem superiores ao povo, eles se separam do povo, vivem separados dentro de um palácio, de um castelo, ou de, ou de um lugar próprio para um rei de luxo, né? E eles ficam isolados do povo, mal aparecem em público, né? Ficam recebendo um ou outro lá dentro, se sentindo maioral, como por exemplo o faraó do Egito. Ele se sente um próprio Deus, ele fala que ele é o Horus vivo, que é um Deus vivo, você entendeu? Que ele é o Horus, então ele se põe como, não só como rei, mas como Deus. Então se sentem melhores que o povo. Muitos reis roubam o povo, né? Como fala assim, na história tá lá no desenho do Pica-Pau, por exemplo, tem a história do rei da Inglaterra, que que estava roubando muito dinheiro do povo, né? E que as cidades estavam pobres em volta e ele cheio de dinheiro no palácio porque estava cobrando impostos altíssimos, né? E teve lá o Robin Hood que pegou o dinheiro dele e deu para os pobres, né? Então, o rei muitas vezes era corrupto, queria ganhar mais do que podia, humilhava os servos, como no caso dos hebreus quando estavam no Egito, entendeu? Agora Jesus Cristo não. Ele teve a atitude de verdadeiro rei, porque ao invés de se distanciar do povo, se achar melhor que o seu povo, ele se transformou num deles. Ele se infiltrou dentro desse povo. Jesus Cristo estava ali, né? Mas ele não fingiu que ele estava ali. Ao contrário, ele se transformou em um do povo. Ele não queria ser o rei ali. Ali ele era um outro qualquer. E ele estava ali com a intenção do quê? Para libertar o seu povo, né? A maioria dos reis faz o quê? Se tem tá tendo uma guerra, né? Tá tendo coisa, essa invadir a cidade, o rei foge lá com o povo lá que morra, mas ele vai sobreviver. Jesus Cristo fez o contrário. Estava tendo a guerra, o seu povo contra os inimigos, contra Satanás, que é o inimigo. Jesus Cristo fez o quê? Ele fugiu? Não. Ele ele se fez igual ao povo e foi enfrentar Satanás de igual para igual, igual o povo fez. Pararam para pensar nisso? Que ele veio no meio da guerra, ele estava lá, no trono dele, lá no palácio dele do céu, ele saiu de lá e se fez humano, ele nasceu humano, né, na barriga de Maria, nasceu e viveu como um humano, entrou na guerra, sofreu como o seu povo estava sofrendo, para derrotar o inimigo. E ele foi lá para derrotar e libertar o seu povo desse cativeiro, dessa guerra que estava nele. E ele libertou, nos libertou, com o sacrifício dele na cruz. Enquanto os reis fogem, deixam o povo do cativeiro, ele fez o contrário. Ele foi lá, ele entrou, se pôs no cativeiro para libertar o seu povo. Teve uma verdadeira atitude de rei, né? Jesus Cristo é o rei dos reis. Ele teve atitude de rei. E ele é um rei que é justo, ele é um rei que é benevolente, que é misericordioso, é um rei que reina com justiça, com amor, com afeto. Ele ama o seu povo, ele nunca vai roubar o seu povo, ele não vai fazer coisas erradas, ele vai seguir firme e forte. Ele reinará para sempre. Ele já reina, né? Os manos, os reis por aí, presidentes, que mandam. Mandam porcaria nenhuma, quem manda é Jesus Cristo. Se ele falar, você não vai, você vai cair, né, ele mata. Ele é capaz de matar o presidente para falar, você não tem poder nenhum, entendeu? Então, olha lá, o Lula é presidente do Brasil, o Biden lá é presidente dos Estados Unidos, o outro lá, Putin, lá é presidente da Rússia, eles não mandam nada. Deus é que está no poder. Jesus Cristo é o rei, ele que toma, ele Deus é que toma as decisões. É ele, Jeová, que toma as decisões do Espírito Santo, entendeu? Então, se ele quer, não há nada que impeça, como se fala. Se Jesus quis abrir a porta, não há quem feche. Portanto, gente, ele abriu a porta do cativeiro. E ele está nos dando a chance de sair desse cativeiro e viver no reino maravilhoso, paraíso que ele próprio criou para o seu povo, né? Ele quer tirar nós desse
lugar corrupto que nós estamos, esse reino abominável que nós estamos, cheio de coisa ruim, cheio de coisas más, cheio de ruindade, cheia de bandidos, cheio de coisas ruins, cheio de demônios. Ele quer entregar um reino totalmente diferente do que nós estamos vivendo. Ele quer novamente nos entregar o Éden, um paraíso. Só que para isso, nós temos que seguir as suas orientações. Ele só pede que nós seguimos as suas leis e os mandamentos. Né? É engraçado muitas pessoas falam, lá atrás é os mandamentos de Deus. E depois Jesus Cristo veio e deu os mandamentos de Jesus, que é não amar a Deus acima de tudo, e o próximo como a nós mesmos. Porém, as pessoas não compreendem, não conseguem enxergar que foi o próprio Jesus Cristo que quem criou também essas leis, ele estava junto com o Pai. Foi Deus quem escreveu com o próprio dedo, foi Jeová? Foi. Ele escreveu com o próprio dedo, mas Jesus Cristo estava junto. Entendeu? Isso aí existe, Jesus Cristo estava desde o início, ele estava junto. Você acha que agora ele ia deixar o Pai para trás e o mandamento do Filho ia valer mais que o do Pai? Não, porque lá não existe hierarquia, eles mandam igual. Então, Jesus Cristo não veio alterar a lei do Pai por a dele. Né? Aí daí entendeu o quê? Que aí está existindo uma guerra entre Jesus e Deus. E essa guerra não existe. Não, porque é o que dá a entender. Se Jesus Cristo veio e deu 2 novos mandamentos, e aqueles outros foram dados por Jeová, lá para Moisés, e aqueles não valem mais, o que vale agora são os de Jesus Cristo, automaticamente é uma coisa a gente falar, que Jesus Cristo está alterando o que o Pai fez. Então ele está contra o que o Pai fez. E aí, se Jesus Cristo tivesse vindo aqui e não tivesse cumprido a lei e os mandamentos, ele não poderia ter sacrifício para nós. Então, Jesus Cristo guardou o sábado? Sim, ele guardou o sábado. Jesus Cristo, ele seguiu os 10 mandamentos? Sim. Jesus Cristo não comia carne imunda? Não, Jesus Cristo não comia carne imunda. Pois se ele comesse, ele estaria em pecado. Ele estaria puro para seu sacrifício. O sacrifício tinha que ser puro, perfeito. Jesus Cristo tomou bebida alcoólica? Não. Mas ele transformou a água em suco de uva. Né? Várias vezes foi visto Jesus Cristo na casa das pessoas e tomar vinho. Não, ele tomava suco de uva, né? Ele tomava o vinho não fermentado. É porque o que acontece? Quando a gente vê nas histórias, as pessoas colocam como vinho por ignorância, por não compreenderem que na linguagem na Bíblia existem 3 palavras nos escritos originais que significa, que traduzem como vinho. Uma palavra, ela quer dizer o vinho mesmo, a bebida alcoólica, né, que é o suco de uva fermentado. O vinho fermentado é bebida alcoólica. Essa palavra quer dizer isso. A outra palavra quer dizer o vinho sem fermento, não fermentado, ou o suco de uva não fermentado, que é o suco de uva, que não tem álcool. E tem uma terceira palavra que quer dizer tanto um quanto o outro. Entendeu? Então, na maioria das vezes que está se usando na parte do Novo Testamento, a palavra utilizada é a suco de uva. Quando está lá escrito lá que Jesus Cristo transformou a água em suco de uva. Entendeu por quê? Jesus Cristo, ele estaria sendo... Se os caras já tinham tomado o vinho até acabar o vinho, significa que estava todo mundo já embriagado. Se Jesus Cristo tivesse transformado a água em vinho, ele estaria sendo um erro, porque ele estaria embriagando mais ainda aqueles homens. Está entendendo? Tanto que o cara fala o quê? Que geralmente as pessoas dão os piores vinhos primeiro, dá o bom vinho primeiro, né? Para os caras beberem, e quando já estavam embriagados, dava os piores, que eles não iam perceber a diferença, né? Só que o cara fez o contrário, deixou o melhor vinho para o fim, né? E o melhor vinho por quê? Porque era o suco de uva sem fermento. Tá entendendo? Então, Jesus Cristo, ele foi perfeito, ele seguiu os mandamentos, ele seguiu a lei, e ele pede, e os seus apóstolos também pedem que nós sigamos o exemplo de Jesus Cristo. No Novo Testamento, em vários lugares, fala isso. Entendeu? O que é o pecado? O pecado é o não cumprimento da lei. Então, se você não cumpre alguma coisa da lei que Deus nos deixou através de Moisés, você está em pecado. E qual é o preço do pecado? Tem um preço? Tem uma punição? Tem. Qual que é? É a morte. Está escrito na Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que o preço do pecado é a morte.
Ou seja, todos nós, seres humanos, devemos morrer a segunda morte, a morte eterna, e não mais ressuscitar, porque nós merecemos isso, nós pecamos, inclusive Abraão, todos pecaram. Inclusive Enoque e Elias, que estão no céu, eles teriam que retornar aqui na terra para morrer, se Jesus Cristo não tivesse feito aquele sacrifício. Moisés, que foi ressuscitado, deveria voltar à terra para morrer. Por quê? Porque ninguém poderia sobreviver se não fosse o sacrifício de Cristo, porque todos pecaram. Abraão pecou. Ele pecou, por exemplo, quando ele se deitou com Agar, ele pecou quando ele mentiu 2 vezes, tanto no Egito quanto em Gerar, que ele é irmão de Sara, não falou que ele é marido de Sara. Tá certo? Foi um pecado. Todo mundo pecou. Não existe um ser humano que não tenha pecado. Noé pecou. Noé pecou, por exemplo, que ele se embriagou com vinho. Tá certo? Noé pecou. Todos pecaram. Davi pecou quando ele traiu Urias, né, com Batseba, ele cometeu adultério, depois mandou matar, cometeu assassinato. Ah, não, mas ele não matou, ele mandou que fosse na frente para que ele morresse na guerra. Mas é a mesma coisa, ele praticamente, ele falou, mata ele na guerra, entendeu? Ele queria ele morto, ele desejou a morte de Urias, ele matou Urias. Você entendeu? Então, ele é um assassino. Ele pode não ter matado com as próprias mãos, ele matou, né? Sem contar nas guerras que ele lutou em várias, ele matou centenas, né? Entendeu? Que nem a música que eles cantaram lá, Saul matou milhares, e Davi matou dezenas de milhares, então ele matou muita gente. Então Davi já era, isso era pecado, porque ele matou, não matarás, entendeu? Qual que é o segundo, qual que é o sétimo mandamento? Sétimo, acho que é o sétimo mandamento, não matarás. E ele matou. Ah, mas foi em guerra, foi em defesa, não importa, matou. É pecado. Nós não podemos matar ninguém, nem legítima defesa, tá? É pecado. Nós estamos descumprindo, nós matamos. E como diz a, a no filme que eu assisti uma vez, fala que matar, eu acho que essa aí é perfeito. Rompe a alma, né? Quebra a nossa alma, mas não a alma, né? Quebra nosso psicológico, nossa parte espiritual, mas deixa a gente em frangalhos, né? Então, deixa a gente partido, entendeu? Então, é como se a gente ficasse dividido, começa a ter um desejo que você não tinha, entendeu? Então, nós não podemos matar, nem mesmo um ladrão. Então, por exemplo, você vai atirar, um policial vai atirar no ladrão, ele tem que te matar? Não, atira na mão, na perna, no braço, né? Em lugares onde é mais difícil ele morrer. Agora, o cara pega um tiro no peito do cara, na cabeça do cara, porque ele estava assaltando a pessoa, não, não precisa disso. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Agora, numa guerra, infelizmente, você não tem escolha. Mas você matou, né? Deus está vendo que você matou a pessoa, não com a vontade de matar. Você matou porque quis matar. Você matou para se defender, para lutar por um propósito, né? Mas precisa ver se o propósito que você está lutando é correto ou não. Geralmente não, porque a guerra, meu amigo, meus irmãos, não tem correto de um lado nem do outro, né? Então, quando a gente percebe que Jesus Cristo veio e foi o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro rei e faz justiça, agora você me fala, como que vai ficar a cabeça dos israelitas que viveram naquela época e que alguns deles vão estar salvos e vão compreender naquele momento que eles rejeitaram o Filho de Deus como rei, ou uma parte da Trindade, que Jesus Cristo também é Deus, como rei, para colocar um rei humano, o que será que eles vão pensar? O que será que nós pensaríamos sobre isso? Né? Eu, claro, eu preferiria 1 milhão de vezes o rei Jesus Cristo. Né? Eles não compreendiam, eles desejavam ser o quê? Iguais aos outros. Ao invés deles entenderem que o povo de Deus ele é diferente, ele nunca vai ser igual os outros. Não, ele vai ser sempre diferente. Nós devemos ser diferentes. Por quê? Porque é fazendo diferença que nós vamos mostrar que quem é o povo de Deus e quem não é. Então, por exemplo,
Se você olhar para duas pessoas, você sabe quem é de Deus e quem não é. Então você olha uma pessoa, a pessoa tá com uma roupa, um vestido, vamos supor, as duas estão de vestido, né, para dificultar um pouco a diferença. Porém, você olha para a pessoa, tem uma que está com vestido de manga, né, vestido menos decotado, né, quase que não tem decote e com manga. A outra está com vestido, né, mais ou menos do mesmo comprimento, só que tem um decote maior e, e é regata, é regata até tomara que caia. Essa pessoa, ela está mostrando não ser uma pessoa de Deus, ela está mostrando demais. A pessoa de Deus não pode se mostrar dessa maneira, compreende? Aí você olha para uma pessoa, né? Pessoa, você vê lá, a pessoa tá, você vê a pessoa com uma latinha na mão, a outra também. Uma tá com uma lata de cerveja, outra com uma refrigerante, quem que é a pessoa de Deus? A que tá com refrigerante, embora refrigerante também não é saudável, mas eu preferiria que fosse um copo d'água, né? Ou até mesmo um suco, mas refrigerante não é saudável, entendeu? Então, você é uma pessoa que tem que fazer diferença, você tem que ser diferente. O povo de Israel, ele tinha um rei, o rei dele quem era? Jesus Cristo. Então, era um povo diferente, né? Enquanto os outros povos tinham as leis deles lá de coisa, eles tinham os mandamentos de Deus, não matar, não roubar. Eram pessoas que não compreendiam os mandamentos, que não podiam matar, que não podiam roubar, que eram para serem justos, né? Porque praticamente os seis últimos mandamentos é justiça, né? Ó, honrar pai e mãe não é justo? É justo. Amar a Deus não matar, justiça. Não roubar, justiça. Não adulterarás, justiça, né? Não darás falso testemunho contra o seu próprio, justiça, justo. Mas se você que está dando falso testemunho, você fala que uma pessoa fez algo que não fez, você está sendo injusto. Então, é justiça. E o último, não cobiçará o que não tem. Então, você fica cobiçando, você fica olhando, vem aqui uma pessoa, que chegou agora aqui o vizinho, cabine dupla enorme. Eu vou ficar cobiçando a cabine dupla dele? Né? Você não quer cabine dupla. Eu vou pegar essa cabine dupla pra mim, mas eu vou arranjar uns caras, vou roubar ele para cabine dupla pra mim. É justo isso? Não é justo. Ele tem aquilo porque ele lutou para trabalhar, ele se esforçou, ele trabalhou duro, deu sangue dele no trabalho para conseguir conquistar um carro desse. Então, se eu tô com vontade daquele carro, eu que vou trabalhar, eu que vou dar duro também para conquistar um dia, para poder ter um carro como esse. Você está entendendo, queridos irmãos? Então, não como é que fala, é, eu querer ir lá e roubar. Não, então é justiça. Então Deus é justo, Ele nos deu os mandamentos justos, Ele já deu as leis justas, e nós temos leis e mandamentos justos para seguir. O povo de Deus é um povo diferente. Tem que ser diferente, então tem que fazer o que é certo, tem que mostrar misericórdia, bondade, generosidade, mais paciência, mais calma, entendeu? Tem que fazer as coisas diferentes, se controlar mais, se mostrar diferente, entendeu? Mostrar para as pessoas que ele é diferente, não, né? E não a igualdade. Então, não basta que você adore a Deus, não basta que você vá na igreja, que você louve a Deus, glorifique, mas você tem também que glorificar com o seu corpo, com as suas ações. Você tem que demonstrar que você é uma pessoa de Deus. Não basta que você siga a Deus, né? Se você dá um mau exemplo para outras pessoas, você está distanciando as pessoas de Deus. Isso também não é certo. Então, precisa ser uma coisa completa. E Deus é tudo isso. Jesus Cristo, ele foi totalmente fiel ao Pai. Desde que ele encarnou, ele como um ser humano, ele tinha tendência ao mal também, assim como nós. Porque ele era humano, mas ele tinha um instinto mal, como todo mundo tem. Ele tinha o mal e o bem dentro dele quando ele se transformou no humano. E ele tinha o Espírito, só que ele tinha o quê? Fé em Deus. E a fé dele em Deus é quem protegia. Falar, não, ele não pecou porque ele era Deus. Ele tinha poder para não pecar. Só que Jesus Cristo não usou um só poder aqui. Porque se ele usasse os poderes dele, ele não poderia ser um sacrifício para nós. Ele teve que enfrentar as tentações com a consciência humana que ele tinha, que ele estava tendo naquele momento. Todos os milagres que ele fez foram obras do Espírito Santo e não dele. Ele não usou nenhum poder dele para curar aquelas pessoas, para tirar, para tirar a,
o sangramento daquela mulher, para ressuscitar pessoas, fazer cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar. Não, expulsar demônios. Ele expôs tudo que ele fez, foi obra do Espírito Santo. Ele não usou um poder dele, embora ele tinha poder para usar, ele não usou. Por quê? Porque ele tinha que estar como ser humano, né? Aí fala, mas como é que eu sei que ele não usou? Os apóstolos, por exemplo, eles curaram, não curaram pessoas, não expulsaram demônios e tudo mais? Sim. Então, se eles fizeram isso, eles tinham um Deus dentro deles? Não. Quem que fez esses milagres através deles? O Espírito Santo, né? Quando Elias fez cair fogo do céu, Elias tinha poder? Não, foi o Espírito Santo. Quando Moisés fez aqueles feitos, foi ele? Não, o Espírito Santo. Quando Elias ressuscitou o filho da viúva que morreu, o Espírito Santo. Quando Eliseu ressuscitou, o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, ele também estava aqui como um homem, e os feitos dele foram através do Espírito Santo. Porém, como ele era uma pessoa totalmente entregue a Deus, totalmente serva de Deus, ele totalmente perfeito com Deus, ele compreendia, acreditava de verdade, ele tinha fé verdadeira, que eu falei ontem, e sincera, o Espírito Santo tomava ele por completo. E tinha acesso total a ele para fazer tudo o que foi feito. Por isso que ele fez todos aqueles feitos. Coisa que, infelizmente, nenhum ser humano consegue, a não ser ele próprio. Conseguiu. Né? Infelizmente, os seres humanos não têm a fé necessária para conseguir. Qualquer um poderia, eu poderia, qualquer um. Só que nós não temos a fé necessária. Somente Jesus Cristo tinha essa fé. Compreende? Então, ele foi um rei. Ele foi todo o poder que poderia ter. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E ele nos oferece, nos dá a mão para que nós vivemos para sempre. Para que nós possamos ter um reino justo, bondoso, sem o mal, o paraíso que ele está nos oferecendo. Vocês estão dispostos a entrar nesse paraíso, ter esse rei, que é o único ser até hoje que mostrou um verdadeiro instinto de rei, que os demais não mostraram nada, pouco estavam se lixando para o seu povo, só queriam encher bolsas. O verdadeiro rei, que foi Jesus Cristo, acho que o rei que mais perto chegou de Jesus Cristo foi Davi. Né? Então, mesmo assim, ele errou terrivelmente também, inclusive com os filhos, né? Com os próprios filhos. Então, gente, é assim. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Vamos fazer o que é certo para que nós possamos viver no reino desse maravilhoso Rei, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá certo? Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Falou.